A Bíblia acertou tudo. As profecias que já se cumpriram e provam que o fim está próximo. Existe algo acontecendo diante dos olhos da humanidade, e a maioria simplesmente não percebe. Enquanto o mundo corre atrás de notícias, crises, guerras, avanços tecnológicos e mudanças globais, uma verdade silenciosa ecoa através dos séculos. A Bíblia já havia anunciado tudo isso, muito antes de impérios surgirem e caírem, muito antes de nações modernas existirem, muito antes da ciência alcançar aquilo que hoje conhecemos. A palavra de Deus já havia declarado acontecimentos que hoje nossos olhos contemplam. E a pergunta que precisa ser feita é: se tantas profecias já se cumpriram exatamente como foram escritas, o que dizer daquelas que ainda estão para se cumprir? Queridos irmãos, permaneça até o final, porque hoje você verá provas bíblicas tão profundas que sua fé será fortalecida e sua visão espiritual jamais será a mesma. A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar as profecias bíblicas que já se cumpriram, e não apenas veremos fatos históricos. Vamos entender como esses cumprimentos revelam o agir soberano de Deus no passado, no presente e no futuro. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Queridos irmãos, Deus declara algo que nenhum ser criado pode afirmar. Ele conhece o fim desde o começo. A profecia bíblica não é adivinhação, não é especulação. É a revelação soberana daquele que governa todas as eras. E a primeira profecia extraordinária que se cumpriu está em Daniel capítulo 2. Nabucodonosor teve um sonho. Daniel revelou o sonho e sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículos 32 e 33. A cabeça daquela estátua era de fino ouro, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Cada parte representava impérios mundiais sucessivos. A cabeça de ouro representava a Babilônia. O peito de prata representava o Império Medo-Persa. O ventre de bronze representava a Grécia. As pernas de ferro representavam Roma. E os pés misturados representam a fragmentação dos reinos posteriores. Queridos irmãos, isso foi profetizado séculos antes desses impérios dominarem o mundo. E aconteceu exatamente assim. Nenhum detalhe falhou. Isso mostra que Deus controla a história humana. Hoje, muitos acham que líderes mundiais controlam o futuro, mas a Bíblia revela que Deus continua governando todas as nações. E no futuro, o reino eterno de Cristo substituirá todos os reinos humanos. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Essa profecia ainda se cumprirá plenamente, e ela está próxima. Agora vejamos outra profecia impressionante: a destruição de Jerusalém. Jesus profetizou isso em Lucas capítulo 21, versículo 6. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos irmãos, isso foi dito cerca de 40 anos antes da destruição literal da cidade pelos romanos no ano 70. O templo foi arrasado, Jerusalém foi devastada, exatamente como Cristo disse. Isso prova algo poderoso. Quando Jesus fala, sua palavra não falha. Hoje muitos ignoram os alertas proféticos de Cristo sobre sua volta. Mas assim como Jerusalém caiu exatamente como ele disse, tudo o que ele anunciou sobre os últimos dias também acontecerá. Mateus, capítulo 24, versículo 7.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olhe para o mundo atual, guerras crescentes, instabilidade global, pandemias, abalos naturais. Tudo está convergindo. Não estamos vendo coincidências. Estamos vendo o cumprimento gradual das palavras de Cristo. Agora, vejamos uma profecia extraordinária sobre Israel. Ezequiel capítulo 37. Fala sobre o vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Estes ossos são toda a casa de Israel. Depois, Deus promete restaurá-los como nação. Durante quase 2000 anos, Israel esteve disperso entre as nações. Parecia impossível sua restauração, mas em 1948, Israel voltou a existir oficialmente como nação. Queridos irmãos, isso era humanamente impossível, mas Deus já havia declarado. Isso mostra que estamos vivendo tempos proféticos. Israel restaurado é um grande sinal profético e aponta para eventos ainda maiores que virão. Agora vamos para a profecia mais perfeita de todas, a vinda do Messias. Isaías capítulo 53 descreveu Jesus séculos antes de seu nascimento. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos irmãos, isso foi escrito aproximadamente 700 anos antes da crucificação e descreve perfeitamente o sofrimento de Cristo. Miqueias capítulo 5, versículo 2, revelou o local de seu nascimento. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Jesus nasceu exatamente ali. Zacarias capítulo 9, versículo 9, profetizou sua entrada triunfal. Cumpriu-se exatamente. Salmo 22 descreveu detalhes da crucificação séculos antes desse método existir. Tudo se cumpriu. Isso prova que Jesus é o Messias prometido. E se sua primeira vinda cumpriu cada detalhe profético, sua segunda vinda também se cumprirá. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Queridos irmãos, a história prova que Deus cumpre sua palavra. O passado confirma, o presente testemunha, e o futuro se aproxima. A questão não é se Cristo voltará. A questão é: você estará preparado quando ele vier? Muitos observam sinais proféticos, mas permanecem espiritualmente adormecidos. Conhecem as profecias, mas não conhecem intimamente o Deus das profecias. Hoje o Senhor chama você ao arrependimento, ao despertamento, à vigilância espiritual, porque tudo o que foi escrito se cumprirá. E estamos vivendo os últimos capítulos desta história. Permaneça firme, permaneça vigilante, permaneça em santidade, porque o Deus que cumpriu todas as promessas passadas cumprirá também as futuras. E muito em breve veremos o Rei dos Reis vindo nas nuvens com poder e grande glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se hoje esta palavra falou com você e fortaleceu sua fé, eu quero te fazer um convite especial. Escreva aqui nos comentários. A palavra de Deus nunca falha. Quero ver essa declaração de fé tomando conta deste vídeo, porque quando você escreve isso, está testemunhando diante do mundo que crê que cada promessa do Senhor se cumprirá. E se você conhece alguém que anda com o coração abalado, confuso com tudo o que está acontecendo no mundo, ou até começando a duvidar se Deus realmente está no controle, envie este estudo para essa pessoa. Talvez este vídeo seja exatamente o instrumento que o Senhor usará para despertar uma fé adormecida. E se você deseja continuar crescendo no conhecimento profético da palavra, inscreva-se agora no canal Verônica Lewandowski, porque aqui seguimos estudando as Escrituras com profundidade, versículo por versículo, para que nenhum de nós seja encontrado despreparado quando o Senhor voltar. E eu também quero orar por você.
Deixe nos comentários apenas o seu primeiro nome e a palavra. Vigiai. No próximo estudo, estarei apresentando alguns desses nomes em oração, clamando para que o Senhor fortaleça cada vida, guarde cada casa e mantenha acesa a chama da vigilância espiritual. Queridos irmãos, os sinais estão diante dos nossos olhos. Cristo está às portas. Permaneça firme, permaneça vigilante e até o próximo estudo, se o Senhor assim permitir.